Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Consegui achar esse suporte aqui da câmera. Vamos prender ele aqui de novo. Catou eu na garagem, René de Paula Júnior de novo. E vocês me acompanham? Na verdade, acho que a pauta de hoje é uma coisa, assim, em princípio, profundamente pessoal e de cunho quase confessional, e também até um pouco terapêutico, porque eu acho que talvez eu nunca tenha contado aqui, mas acho que uma dos principais, se é que tem algum benefícios dessa minha mania de gravar entre uma garagem e outra, é que na hora que eu articulo ou tento articular, algumas coisas, sei lá, se encaixam melhor e fazem mais ou menos sentido, então acaba tendo aí um efeito. Vou passar, depois vocês passam a conta aí pela terapia de grupo, né? Mas a pauta de hoje, por que eu estou dizendo que é tão pessoal assim, né? Porque nos últimos, sei lá, de alguns anos para cá, de uns, mas como é que tá o microfone? Tá legal? Deve estar. De alguns anos para cá, ainda mais com a história de Facebook, Twitter e tal, eu acho que eu acabei usando, né, ou pelo menos agindo nesse cenário, nessa plataforma, né, nesse tipo de situação, de uma maneira talvez um pouco questionável, por uma razão. Para uma razão, só para começar. A primeira delas é assim, vamos lá. E acho que isso até é uma das mudanças que eu pretendo implementar a partir de hoje. Porque uma coisa é ter o meu canal no YouTube, que o cara, quando quer, ele vai lá e acha, ou não, né? Outra coisa é ter eventualmente meu blog. Quando o cara quer, ele vai lá e lê, ou então ele eventualmente vê lá no RSS, entre outras fontes de RSS, né? Se é que alguém usa RSS, né? E ouve e tal. Mas o que acaba acontecendo, e até aí tudo bem, né? Nessa época em que, sei lá, eu podia ter meu próprio canal, eu podia, sei lá, eventualmente desabafar ou colocar coisas, ou colocar ideias, às vezes um pouco mais provocativas, mais polêmicas, mas pelo menos primeiro com a alegria de ter, né, essa liberdade, e dois, também com a tranquilidade de estar num canal que é um canal, vê quem quer, entra quem quer, tal, né? Então, não gostou, não vem, não entra, tal. O que eu talvez tenha abusado aí da paciência alheia nesse meio tempo é que agora o cenário mudou um pouco. Então, sei lá, pessoas que me adicionaram no Facebook, então começaram a me seguir no Twitter por razões, sei lá, para manter o contato, pessoais, de amizade, blá blá blá, imaginando que eu vou publicar ultrassom de bebê, foto de cachorro, né, e coisas similares, né, que são praticamente o oxigênio, né, que a gente respira nesse tipo de plataforma. Eu comecei a colocar essas colocações que, em princípio, putz grilas, não são de interesse geral, né? Muitas vezes eu estou ali me metendo em coisas que eu não sou chamado, eu estou questionando coisas que eu não deveria questionar, né? Coisas que são um pouquinho provocativas demais. O cara assinou lá para ver se onde que eu estou, como é que eu estou, se eu engordei, se eu casei, essas coisas e tal, se eu fiquei careca. E aí de repente eu começo a aparecer na timeline do cara com uma pancada de, sei lá, críticas, tijoladas, provocações e tal, né? Será que é para isso que o cara efetivamente, né, me adicionou ali? Provavelmente não, né? Provavelmente é por uma razão pessoal, amistosa, seja o que for, né? Então o fato de eu ter misturado, né, e colocado nessa plataforma o que talvez merecesse, né, um outro tipo, né, continuar sendo uma coisa de nicho, voluntária, né, ou como a gente chamava no começo, pull. No começo da internet a gente falava que as coisas se dividiam entre pull e push. Pull é aquilo que você vai atrás e puxa e procura, né, como uma busca. Push é aquela coisa que vem direto para você, no caso timeline do Facebook, Twitter, né, e-mail, essas coisas são push.
Então eu acabei colocando num ambiente push umas coisas que eram pull. E aí essas coisas que eu coloquei push eram realmente pushy, como se diz em inglês. Era uma coisa realmente um pouco, não necessariamente socialmente aceitável, né? E aí, então a primeira coisa que eu vou questionar aqui é esse meu modus operandi, tá? E aí questionar primeiro, eu preciso colocar isso na minha timeline pessoal do Facebook e ficar pipocando na vida. O cara acorda de manhã, tô eu lá, ainda mais que eu gero muito conteúdo, eu produzo sem parar, né? Faz sentido eu estar pipocando, né, sendo estraga-prazeres da festa, o cara que no meio do jantar vai falar da fome na África, né? O cara que no meio da festa de criança vai falar da mortalidade infantil, sei lá, né? O cara que estraga-prazeres, faz sentido, né? Eu tenho esse direito, né, de aparecer, né, de ser sempre uma surpresa realmente imprevisível, surpreendente. Cada vez que ele vê um post meu, ele não sabe se vai ver uma tijolada ou não, né? Então, primeiro assim, eu acho que eu não tenho esse direito e estou questionando. E aliás, peço desculpas públicas aqui a todo mundo que eu acabei irritando, ou acabei, sei lá, poluindo aí, gerando ruído por esse modus operandi, tá? Então isso eu acho que é ontem tive uma conversa super boa com um amigo antigo, Bob, e essa foi uma das coisas que veio à tona. Eu estava ali abrindo meu coração porque eu falei, cara, eu estou num divisor de águas aqui, eu preciso repensar uma série de coisas, não tá legal, não tá funcionando, tal, né? E ainda mais porque algumas coisas eu sei que são meio desconcertantes até para mim, né? Quer dizer, algumas coisas que sem querer me entram no piloto automático e eu falo, putz, se está no piloto automático, como é que eu tiro, né? E o que eu estou fazendo agora é tentar tirar algumas coisas de piloto automático. Uma delas é ser muito vocal. Eu sou vocal a beça, e aí quando eu percebo muitas vezes a coisa já foi e tal, e isso é uma coisa que eu tô tô policiando, né? Inclusive, aliás, fazendo um parêntese aqui, há muito tempo atrás eu estava fazendo terapia e a terapeuta falou, puxa, eu estava reclamando de alguma coisa, ou de publicidade, ou de sei lá o que eu estava falando, e ela falou, por que você insiste em ser a virgem do puteiro? Tipo assim, quer ser virgem, sai do puteiro. Ou se de repente você está num ambiente em que o ethos, né, a ética, o modo de procedimento, os valores não te agradam, o que você está fazendo lá, né? Por que você não se mexe, né? Então, aquilo foi muito salutar naquele momento e talvez esteja sendo salutar de novo. Então, se de repente, sei lá, a minha área de trabalho, que sempre foi o digital, tomou um rumo que para mim é desinteressante, é chato, eu não sei se eu tenho que ficar pipocando nas palestras alheias, ou nos eventos alheios, ou nos threads alheios, nos feeds alheios, para palpitar. Talvez não. Então, acho que realmente assim, dando muita mão à palmatória, o mundo é grande. Tem quem pode. É como se eu fosse num lançamento do Paulo Coelho e vou falar que o cara escreve mal. É como, né? É ou não é? Eu vou lá numa missa, sei lá de quem, do bispo, não sei quem, e vou falar, gente, desculpa, mas eu acho que vocês estão sendo... Cara, as pessoas estão lá voluntariamente, estão felizes, o business do cara está andando. Eu tenho alguma coisa melhor a oferecer em troca, então tem uma coisa minha que eu acho que eu fiz demais, eu estou tentando agora, até para me proteger e tal, até para me preservar um pouco, até para não me envenenar à toa, porque assim, cara, se não é a minha praia, tudo bem, a não ser que me chame. Se alguém me chamar, ok. Se alguém me perguntar, ok. Se alguém me entrevistar, ok. Mas essa história de ficar sendo o perpétuo grilo falante, né? Aquele cara que o palestrante olha na plateia e fala, puta que o cara tá lá, e meu Deus do céu, né? E aí, então acho que isso deu, né? Eu tô particularmente, não, digamos que não agregou muito, para dizer o mínimo, né? Talvez assim, tentando ser um pouco poliana na história,
eu acho que esse de um ano para cá, mais ou menos, sobretudo de um ano para cá, um ano e meio talvez, foi um período para mim de uma dificuldade bastante penosa de tentar articular uma posição nova frente ao que estava acontecendo, né? Então talvez essas faíscas todas, talvez essa pancadaria toda tal, tenha sido meio dor de parto, placas tectônicas, né, se mexendo tal. Então agora eu acho que, pelo menos ontem eu estava conversando, era uma entrevista também com uma moça, e ela fez um monte de perguntas um pouco mais profundas tal, sobre aquelas perguntas tipo assim, que problema que você vê no digital, né? Eu falei, uau! E estava sendo gravado, então aí eu percebi que pela primeira vez eu estava conseguindo articular isso de uma maneira um pouquinho mais, assim, com um retrato um pouquinho mais útil, apontando talvez caminhos, né? Não só tiroteio, não só dedo no olho, né? Não só... Quando eu percebi que realmente estava conseguindo, depois de muita muita penúria, né? De muita... era só bala que voava, né? De muito tiroteio e tal, consegui fazer um quadro aí um pouquinho melhor e inclusive me pronunciar e me articular, né? De uma maneira muito mais positiva. E aí positiva não no sentido de água com açúcar, mas positiva no sentido de alguma coisa não só que eventualmente questiona negativamente, mas que apresenta caminhos, né? Que pode eventualmente inspirar, que pode eventualmente, sei lá, semear, né? Eu falei, cara, demorou, mas acho que eu estou conseguindo. Foi um processo bastante penoso, e acho que talvez tenha a ver com outra coisa que eu venho descobrindo cada vez mais. Aliás, um parêntese aqui para vocês que ainda são mais novos, uma das coisas curiosas de você chegar aos 40 e tantos é que você demora muito tempo para descobrir como você funciona, né? Ou do que você é capaz. Então, agora acho que eu tenho mais uns 40 anos para descobrir o que eu faço com isso, né? Bom, anyway, vamos lá. Então, eu acho que parte desse... Eu acho que é uma combinação meio maluca, e aí isso talvez seja útil para quem quiser repensar um pouco algumas coisas, que é o seguinte: eu tenho notado, ou pelo menos a impressão que eu fico de uma série de estudos por aí, de tudo, neurociência, economia comportamental e tal, que na verdade a cabeça da gente, o nosso software, até o nosso hardware, tem alguns, não digo bugs, mas ele tem ali eles mereciam lá um update, um patch, que a gente tem algumas fragilidades, né? Então algumas coisas simplesmente elas entram em loop, elas se autoalimentam. Então quando você vai em Vegas e começa a colocar moedinha sem parar na porra do caça-níquel, achando que, né, tá na cara que você está perdendo, mas você não consegue parar, né? É porque os caras conseguiram botar um troço em loop na sua cabeça. Até você conseguir romper esse loop é um inferno, né? Quando você, sei lá, resolve se entupir de chocolate, quanto mais chocolate você come, mais gostoso é, tal, esse é outro loop, você vai ficar uma bola, né? Então a gente tem alguns ganchos aí que, quando algumas coisas se engancham, se encaixam, elas podem botar você num piloto automático que não necessariamente é bom, tá? Eu acho que eu já entrei em vários, inclusive, incluindo chocolate, mas eu acho que a mecânica dessas plataformas, eu não vou falar de redes sociais de uma maneira genérica, porque eu acho que chamar tudo de redes sociais é fechar os olhos para as diferenças que elas têm, né? E elas têm diferenças, e é importante conhecer essas diferenças. É que algumas dessas redes, por exemplo o Facebook, sem querer você entra num loop de... aparecem coisas na sua frente que você não imagina. No meu caso aparece um monte lá de ultrassom de bebê, mas vocês que estão aí, fica aparecendo tijolada minha torta direito. Aí, como caiu no meu território, eu fico com a impressão de que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, que aquilo foi dirigido a mim, né? E aí, mesmo não tendo sido chamado, mesmo não tendo sido convidado, mesmo não tendo sido intimado, citado, o diabo, eu vou lá e interajo, né? E aí eu fico na fissura de ver a tréplica da minha réplica,
E aí, quando eu vou ver, eu estou checando aquela coisa sem parar, como eu estou checando um caça-níquel, né? E aí eu penso, putz, eu entrei nessa durante 1 ano e tanto, sei lá, 1 ano e meio talvez, né? E aí, né? E aí, talvez eu tenha me exposto mais do que devido, talvez eu tenha me metido mais onde eu não sou chamado, talvez eu tenha passado uma impressão ruim, talvez eu tenha sido mais duro do que normalmente eu seria. Então, assim, até de uns tempos para cá, muito recentemente, eu já comecei a tentar romper, a romper efetivamente alguns desses ganchos de vício, de essa coisa cíclica, lupada, né, que se autoalimenta. Então eu tirei da tela do meu celular qualquer notificação de rede social. Eu tirei da home do meu celular o widget que ficava mostrando o feed de notícias, tá? À noite eu parei de checar qualquer coisa relacionada a social media e, sobretudo, mesmo quando de repente eu dar uma checadinha, eu me proibi, né, de interagir fora do horário normal, né? Mesmo no trabalho, isso está work in progress, né? Eu estou mantendo fechado por longos períodos de tempo as telas de Facebook e Twitter, né? E pretendo fazer mais. Na verdade, eu ainda quero ver como é que eu vou operacionalizar essa história. Que bom que hoje é sexta-feira, então fim de semana aí eu vou parar para me reorganizar. Então, de repente, eu vou começar, sei lá, vou tirar do Facebook essas provocações, eu vou usar o Facebook eu vou estar ali basicamente para as pessoas me acharem, eu vou usar o Facebook talvez para compartilhar notícias legais, mas a coisa opinativa gratuita, eu acho que talvez eu vá restringir a um blog, ou mesmo uma appzinha. Na verdade eu já até tenho a app, a app do desaforismo, e aí começar a dividir um pouco essa história, né? Começar a respeitar o que é push, o que é pull, começar a não ficar pipocando e caindo de paraquedas, né, no dia alheio. Então é isso. Então provavelmente haverá mudanças na maneira como eu ajo, como eu interajo, inclusive em eventos, etc, 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 talvez até profissionalmente e tal, né? Então, já que parece aquela piada, eu sempre lembro dessa piada estúpida, mas você chega você chama o elevador, tem um ascensorista, o ascensorista pergunta que andar que o senhor vai, aí você fala, foda-se, tanto faz, aperta qualquer um. Fala, cara, como assim qualquer um? Fala, não, é que eu estou no prédio errado, né? Então, tá no prédio errado, muda de prédio, né? Já fiz isso algumas vezes, mas não ficar no elevador xingando, né? Então essa é a primeira questão. Isso, de novo, é uma coisa absolutamente pessoal. Não sei se é transferível, porque afinal eu sei que eu sou vocal, eu sei que eu sou chato, eu sei que um monte de coisa que todo mundo gosta e não gosta. Então, né, como se eu fosse no meio do estádio de futebol falar que aquilo é besteira, como se eu fosse no meio da Oktoberfest falar que cerveja não tem graça, é como se eu fosse né? Porque afinal, por alguma razão singular, essas coisas não me atraem de maneira alguma. Mas, então, para falar, vou falar no meu canal, na minha área, a internet me permite isso, eu tenho os meus domínios, né? Não dependo nem do Mark Zuckerberg, não dependo de ninguém para fazer o que eu faço. Continuo publicando, né? Publico no Vimeo, publico no YouTube, boa. No Vimeo eu pago, né? Mas acho que se tem alguma coisa transferível aqui, né? Mesmo que você não seja tão chato, parabéns. Mesmo que você não seja tão vocal, parabéns, e parabéns para aqueles que, né, não tem que ficar aturando um cara que fala muito. Fica aqui talvez essa pontinha aí de questionamento. Será que você não está prisioneiro também de alguma coisa automática? Será que você não está aí no caça-níquel ali checando o tempo inteiro sem parar? Será que você não está o tempo inteiro imaginando que você está numa audiência XYZ favorável a você e tal? Eu posso te dizer que, do jeito que eu sou chato, era matematicamente impossível que os meus, sei lá, 10 mil, whatever, followers, ou seja o que for, todos achassem graça. Muito provavelmente, acho que meia dúzia, 10, 20 talvez gostem, o resto deve ficar o dia inteiro roendo unha de raiva. Então, tolo sou eu de imaginar que a minha audiência são os 10 caras que acham legal,
Na verdade, eu estou entrando aí na vida de muito mais gente. Então fica aí esse pequeno questionamento sobre que diabos cada um de nós está fazendo, né? Fica aí essa notícia de que de alguma maneira eu vou estar reestruturando a maneira como eu uso, ou como eu me expresso, né? Como eu me relaciono online e presencialmente também, tá? Fica aí a notícia de que, e aí sim, eu estou agora, talvez finalmente, conseguindo estruturar meu discurso, as minhas coisas de uma maneira mais, sei lá, que pode ser construtiva, que pode ser útil e tal. Vamos ver, então, mais notícias no decorrer do período. Eu vou aproveitar que eu parei aqui na cancela, vou agradecer. René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda a vez.